Ginásio Tesourinha chega a abrigar 260 pessoas. Últimas 3 famílias retornam enfim para casa na Ilha dos Marinheiros. Aumenta o número de negros nas universidades brasileiras. Mesmo assim, eles são apenas 20% do total de alunos. Rio Grande do Sul agora é a terra do sushi. Nos últimos 3 anos, abriram mais restaurantes japoneses do que churrascarias. Isso tudo você confere agora no Jornal Experiência. Você que está na faculdade, tem algum colega negro? O Brasil possui mais de 7 milhões de alunos nas universidades. E os negros são mais de metade da população. Mas nas faculdades, apenas 2 de cada 10 estudantes são negros. Mais de 1.400.000 negros estão matriculados nos cursos de ensino superior no país. No Rio Grande do Sul, 26% dos alunos são negros. Na PUC, este número cai para apenas 10%. Esta estudante relata que a ausência de colegas negros é anterior à faculdade. No meu ensino fundamental só tinha eu e mais um aluno. E no meu ensino médio eu passei sendo sempre a única negra da minha sala. Eu não me senti excluída, mas eu ficava um pouco preocupada de por que eu ser sempre a única negra. Infelizmente ainda dá para contar nos dedos quantos colegas negros eu tenho na minha faculdade. De acordo com o levantamento do MEC, de 2000 a 2010, o número de ingressantes negros nas universidades brasileiras aumentou 230%. Este professor coordena um centro de pesquisa de desigualdades sociais no Brasil. Para ele, programas federais de incentivo à inclusão explicam a mudança. O sistema de cotas vem funcionando e vem ajudando a entrada de alunos pardos e pretos no ensino superior. O programa Universidade para Todos, o ProUni, que também vem ajudando a popularizar o ensino superior. Se a gente olha o filme dos últimos anos, a gente teve uma melhora. Tá? Sem dúvida nenhuma, a gente teve um processo de democratização do ensino superior, apesar de ainda ser muito excludente. Mas a distância entre a frieza dos números e a realidade em sala de aula ainda é muito grande. Quantos alunos negros o senhor dá aula atualmente? Atualmente é até de pensar, né? É difícil de fazer. Olha, eu lembro de um aluno, apenas um aluno, agora, nesse semestre. Há 15 anos, o sistema de cotas raciais passou a ser adotado por universidades e outros órgãos públicos no Brasil. A intenção foi de assegurar a igualdade na educação entre as diversas raças do país. Mas depois de todo esse tempo, são poucas as mudanças. O número de cotistas nas universidades cresceu, segundo o IBGE, um aumento considerável, mas como a reportagem mostra, os estudantes negros ainda são minoria. Uma aluna que desde o início da vida escolar é uma das únicas negras em sala de aula. Um professor que precisa se esforçar para lembrar quantos alunos negros existem nas turmas. O problema vai muito além das universidades. Começou cedo, quando o nosso país foi um dos últimos a aceitar o fim da escravidão, uma ferida ainda aberta na memória de muitos brasileiros. A igualdade não é percebida como deveria nas universidades, e também no ensino médio, fundamental, na política, esporte e mercado de trabalho. As cotas raciais são, sem dúvida, uma medida importante no meio acadêmico, mas o problema precisa ser resolvido pela raiz. Embora as opiniões se dividam, o racismo ainda existe. A igualdade precisa ter fim em todos os setores, a começar por nós mesmos. Feira do Livro para Todos. No ano passado, mais de 450 pessoas portadoras de deficiência física visitaram a Praça da Alfândega. A expectativa é que este número dobre em 2015. Mas será que as condições são adequadas para este público? 61ª Feira do Livro de Porto Alegre. Que milhares de pessoas passam todos os anos aqui pela Praça da Alfândega, você já sabe. Mas o que algumas pessoas ainda não fazem questão de entender é que essas pessoas têm diferentes perfis. Por isso que eu estou aqui com a Fernanda e com a Lisa, que são 2 cadeirantes e vão acompanhar conosco o trajeto de um cadeirante pela Praça da Alfândega. Vamos lá. Com licença. Uma cadeira motorizada, ela anda direitinho, sem problemas nenhum. Mas e quem tem uma cadeira manual, pula demais, a dificuldade é muito maior. Se ela estiver sozinha, ela não consegue se locomover sozinha. E aí a gente consegue sim chegar. Essa banca,
No meu tamanho, ela é uma banca que dá para ver, mas aí tem muitos livros que a gente não consegue acessar porque ainda é muito alta, né? Às vezes acaba atropelando alguém, né? Porque as pessoas não têm o hábito de olhar para baixo, né? No espaço de acessibilidade da Feira do Livro, eu e o Edson, aqui do Somos Todos para Desporto, vai nos acompanhar nessa empreitada de viver, sentir na pele, por pelo menos uns 30 minutos, o que os cadeirantes aqui na Feira do Livro, na Praça da Alfândega, sentem ao tentar acessar os conteúdos da Feira do Livro. Vamos lá. Primeira lição aprendida. Cuidado com os buracos. Então, aqui na área internacional... Força! Bom, olha aí. Segundo aprendizado, rampa não quer dizer facilidade. A gente está atravessando aqui para onde tem o espaço de restaurantes e de os food trucks. Bom, eles têm altura de caminhões e nenhum deles tem um acesso específico para cadeirante. Então, se eu venho para a Feira do Livro sozinho, sem ninguém para empurrar minha cadeira para destravar do buraco, para ajudar a passar quando eu estou segurando alguma coisa, ou para pegar a comida para mim, eu simplesmente dependo da boa vontade de estranhos. No ano passado, nós fizemos atendimento de 450 pessoas com deficiência. A nossa expectativa esse ano é que a gente supere esse número, e isso prova que pessoas com deficiência existem, né? Às vezes dizem, mas são pequenas, é minoria. Não, as pessoas com deficiência não são minoria. Elas são 25% da população, e no Brasil nós somos 45 milhões de pessoas com deficiência. Vocês se sentem público dessa feira? Vocês acham que essa feira é feita para vocês também? Vocês se sentem cidadãs dessa cidade frequentando aqui? Não, de forma alguma. Eu acho que assim, cada dificuldade que a gente encontra aqui na feira, eu acho que é um sinal que eles têm em dizer, vocês existem, mas a gente não tem uma qualidade para dar para vocês. A gente não tem poder aquisitivo para dar tudo que é necessário para vocês, entendeu? Nós não somos vistos enquanto consumidores, entende? E no Brasil, acredito que ainda tenha muito essa cultura de que a pessoa com deficiência não consuma, não seja um público atrativo, entendeu? Uma pessoa que vende livro, o dono de um restaurante, entende? E assim como nós não somos vistos enquanto consumidores, também não somos vistos enquanto cidadãos, ou seja, a gente não é nada. A seguir, projeto USE da PUC garante energia sustentável a baixo custo. E ainda, alunos investem em pequenos negócios dentro do campus para complementar a renda. Em apenas um ano, a PUC conseguiu reduzir em 8% o gasto com energia elétrica. Agora, a universidade quer mobilizar também os alunos e professores. Como fazer para reduzir a conta de luz? A PUC encontrou a resposta e, em apenas um ano, chegou a diminuir os gastos em 8%. As mudanças começaram com a iluminação do prédio da engenharia. Todas as lâmpadas incandescentes foram trocadas por LED. Por outro lado, ainda é difícil mudar a cultura dos alunos e professores. Um exemplo disso são os computadores dos laboratórios, que ficam sempre ligados, mesmo quando não estão em uso. A gente observa que tanto a comunidade acadêmica como um todo, né, tanto professores, funcionários, alunos, no momento que eles passam a conhecer o projeto e o ideal dele, eles têm uma postura diferente, né? Eles têm digamos assim, ações que buscam a sustentabilidade, ou seja, não provocando o racionamento, não provocando a falta de energia, mas sim utilizando ela de uma maneira adequada, somente o necessário. A PUC só conseguiu a diminuição de sua energia elétrica por conta do projeto sustentável de energia, o USE. O projeto existe desde 2008 e já realizou mais de 700 ações de eficiência energética na universidade. A ideia é propor medidas de baixo custo para melhorar o futuro. Não custa tentar, né? Se a gente não se propor a fazer isso, eu acho que a gente tem que fazer a diferença naquilo que a gente acredita, né? Que até o professor Edilon sempre fala para nós que nós temos que acreditar naquilo que nós fazemos. E é isso que a gente aprendi aqui. Também existem parcerias com outras entidades preocupadas com o meio ambiente. Uma delas é o Colégio Marista.
Essa daqui é uma das ações educacionais que o projeto fomenta, ensinando as crianças, por exemplo, como é que se funciona a distribuição e a geração de energia elétrica. A partir do momento que tem um circuito elétrico embaixo dessa maquete, ela interliga todos esses componentes. O projeto USE nunca acaba. Quando os alunos se formam, outros tomam o lugar deles. A crise financeira que atinge o país fez com que quase metade dos brasileiros procure por um trabalho complementar. Muitos acabam transformando o dinheiro extra na maior parte da renda. Esta estudante de Direito vende 100 trufas por dia dentro da sala de aula. Foi o jeito que ela encontrou há 3 anos para complementar o salário. Hoje, essa é a única fonte de renda dela, que pode chegar a R$6 mil por mês. Eu comecei para complementar a renda, eu trabalhava numa loja, daí começou a ser muito bom, daí eu larguei a loja e comecei a trabalhar só com isso, daí virou minha única. Acho que a gente tem que, quando vai empreender, a gente tem que ver, tentar analisar o mercado. Em questão de uns 2 meses atrás, a gente conseguiu realizar o nosso plano, né? Que é trabalhar com o bem-estar das pessoas, nutrição saudável. De acordo com a pesquisa realizada pelo Data Popular, atualmente 42% dos trabalhadores formais realizam bico para complementar o orçamento familiar. A região sul se destaca por ter o maior número de empreendedores no Brasil. Eles faturam, em média, R$2 mil por mês. Para este professor de economia, os setores de alimentos e consertos são os mais indicados para este tipo de atividade. O que a gente está vendo é um movimento muito grande de conseguir um segundo emprego, fazer com que haja mais diversidade nas suas receitas. Os economistas estão achando que 2018 efetivamente vai ser um ano que vai dar o primeiro crescimento. Veja a seguir a previsão do tempo para a capital. Em menos de uma semana pode chover quase 80% da média mensal em Porto Alegre. E ainda, veja como foi a volta para casa dos desabrigados pela cheia do Guaíba na Ilha dos Marinheiros. Agora a previsão do tempo. Em menos de uma semana, Porto Alegre pode registrar quase 80% da média de chuvas para o mês. A média histórica é de 104 milímetros em novembro e a estimativa é que chova 80 milímetros até sábado. Veja os detalhes com Maria Carolina. A frente fria que chegou ao estado ontem tem causado chuva forte e transtornos. O ar polar deve avançar pelo mar, mas nuvens carregadas vão continuar crescendo sobre o Rio Grande do Sul. Há risco de chuva forte, pelo menos até sexta-feira. Porto Alegre pode chover 80 milímetros até o fim de semana. Confira os detalhes no mapa. Amanhã, a temperatura mínima deve ser de 17 graus e a máxima de 26 graus na capital e na região metropolitana. Na sexta-feira, desde as primeiras horas do dia, ocorrem pancadas de chuva acompanhadas de ventos fortes e trovoadas. As mínimas devem ficar em torno de 17 graus e máximas de 27. No sábado, sol entre nuvens e pancadas isoladas, com mínima de 17 e máxima de 25 graus. E para quem gosta de calor, a partir de domingo as temperaturas sobem muito. As máximas devem variar entre 33 e 38 graus, com dias secos e ensolarados. Os meteorologistas alertam para o alto índice de raios ultravioleta. É com você, Cássia. Ainda que o churrasco seja a comida típica do estado, a culinária japonesa conquista cada vez mais o paladar dos gaúchos. Nos últimos 3 anos, o número de sushis quase triplicou em relação ao número de churrascarias. Depois de investir em 2 restaurantes da franquia Subway, um no Prédio 40 e outro no Tecnopuc, os donos decidiram apostar em um novo restaurante, especializado em comida japonesa. O motivo é que a procura está em alta e a concorrência é pequena. A concorrência só aquece o mercado, no verão aumenta muito a procura e a gente está com uma ótima perspectiva agora, principalmente com esse aquecimento em novembro, dezembro. Nesse restaurante do Prédio 50, a comida japonesa também é encontrada. Desde o início do ano, sua venda já representa 15% de todos os lucros. Com o sushi, né, essa crise não foi tão sentida. Talvez se nós não tivéssemos o sushi aqui dentro do nosso bar,
nós teríamos realmente uma redução muito maior no nosso faturamento. Na PUC, estão registrados 20 estabelecimentos para alimentação. Entre eles, 12 são restaurantes e 3 vendem comida japonesa. Atualmente, existem cerca de 99 restaurantes de comida japonesa no Rio Grande do Sul e cerca de 131 churrascarias. Segundo o Sindicato de Donos de Restaurante, nos últimos 3 anos foram abertos mais de 47 novos restaurantes de comida japonesa e 17 churrascarias. Nos últimos anos, a comida japonesa vem sendo adaptada ao paladar brasileiro e ganhou preferência entre os gaúchos. Esta descendente de japoneses, Orlana Tamiko, conhece bem os 2 tipos de sushis e tem um favorito. Aqui no Brasil, o sushi, provavelmente por uma questão de paladar, o que ficou na moda é o salmão. Então, se perguntar para mim, eu prefiro o japonês. O drama de 260 moradores das ilhas aqui de Porto Alegre chegou ao fim. No dia 29 de outubro, as últimas 3 famílias que estavam abrigadas no ginásio Tesourinha voltaram para casa. Nós acompanhamos o retorno para a casa dessas famílias, depois de 18 dias. No dia 12 de outubro deste mês, o nível do Guaíba alcançou uma média histórica que desde 1967 não atingia, que foi de 2,89 metros. Desde o dia 11 deste mês, as pessoas vieram lá das Ilhas dos Marinheiros, principalmente, vieram aqui para o ginásio Tesourinha. Aqui nesses lugares, nesses ambientes, eles estavam alojados. Ali a gente ainda vê um pouco, tem uma cama, tem colchões ali, provavelmente ainda doados, né, das pessoas. Agora aqui a gente está vendo que tem ainda muito material de limpeza, ainda aqui que não foram ainda para as ilhas. 20 toneladas de alimentos já foram, então o que está restando aqui são esses materiais de limpeza, tem muita coisa. Tem ainda roupa, são mais de 30 mil peças, muitas já foram também para as ilhas. Aqui é a dona Pamela, ela está aqui com um bebezinho. E Pamela, como é que está essa expectativa para voltar para casa agora, depois de tanto tempo aqui no ginásio? Olha, eu tô louco para ir para casa, não aguento mais ficar aqui. Arrumar minhas coisas, arrumar minha casa. E a preocupação, assim, de deixar a casa lá? Não, porque eu ia quase todo dia lá para ver, né? Para ver como é que tava a água, se tava baixando. Aí ontem eu fui lá, lavei ela. Aí agora é só voltar para casa agora, né? Como é que tá a tua casa lá? Ih, meu amigo, tá complicado. Agora a gente vai sair aqui do ginásio Tesourinha e vamos acompanhar a saída para casa dos últimos moradores que ficaram aqui. Vamos lá, a gente vai ir com o ônibus da Carrias, que foi cedido só para fazer isso. Vamos lá. Agora a gente está indo lá para as ilhas, são 9 quilômetros do ginásio Tesourinha até lá. A Defesa Civil está indo na frente. São cerca de 10 mil pessoas que vivem aqui nas ilhas. Agora a gente chegou aqui na Ilha dos Marinheiros e a gente vai ir junto com a Defesa Civil agora para acompanhar as outras famílias até chegar nas suas casas. Olha aí, vamos entrar com a senhora ali? Ah, caiu o armário aí, ó. Ah, caiu meu armário. Olha o fedor de barro que tá aqui. Como é que tá a situação aqui? Esse que tá vendo. Agora que eu tô vendo quando não tinha nada dentro, agora que eles me deram, tô trazendo. Olha, Gil, cuidado pra gente não cair aí, ó. Aqui, ó. Aí. Essa é a nossa situação. Até começar de novo, é isso. Até onde a água foi aqui? Ah, tem a marca aqui, ó. Olha lá. Tem lá em cima que passou da cama, ó. Até reconstruir tudo? Vou tentar, né, minha filha? Agora é pé na tábua e fé em Deus. Fazer o quê? E o senhor, como que o senhor enxerga toda a situação agora de ter que recomeçar? Ah, não, uma tristeza, né? Coisa que a gente estava já começando a adquirir aí, quando vê, perde tudo de novo. Ah, tá louco. Não tem nem o que falar. Eu tô preocupada mais com a minha casa. Mas, se Deus quiser, eu vou conseguir. Eu creio nisso que vou conseguir. O Jornal Experiência fica por aqui. E não perca a próxima edição com os colegas do próximo semestre. Boa noite!